Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Opa, me parece que nós estamos com mais uma aula da região Centro-Oeste, o seu quadro natural, e nós estávamos estudando os climas da região Centro-Oeste? Exatamente, pessoal. Na aula anterior, nós apresentamos os três grandes climas da região, o equatorial, o tropical e o subtropical. Hoje nós vamos começar a estudar, conforme havíamos anunciado, cada um destes climas. Ok, pessoal? Então, hoje, da mesma forma que fizemos para o relevo, nós vamos analisar os climas da região Centro-Oeste. Não ficou aquele mapa dos mais elegantes, mas dá para perceber que é um mapa da região Centro-Oeste, ok? E vejam, pessoal, nós estamos aqui com o norte do estado do Mato Grosso. E o estado do Mato Grosso, em sua maior parte, pertence àquilo que a gente chama de Amazônia Legal. E nesta região, o clima predominante é o clima equatorial. Como é que é este tal clima equatorial? Ora, gente, ele tem algumas características bastante importantes. Por exemplo, ele é um clima superúmido, ou seja, chove demais. O dobro da região onde eu moro aqui no estado de São Paulo, 2.500 milímetros por ano. Isto significa que nesta região está chovendo por volta de 164 dias por ano. Isto mesmo, praticamente metade das datas do ano, do calendário do ano, eu tenho chuva. Claro que elas são bem distribuídas, então nós temos chuvas bem distribuídas, porque na região praticamente não existe a sazonalidade. A sazonalidade é quando o clima fica bem diferente, as características físicas mudam muito do verão para o inverno. Neste caso, não. Nós temos um comportamento praticamente homogêneo durante o ano. Outra característica, que não seja só a superumidade, já que quando a gente fala em superúmido, nós estamos informando um dos elementos do clima, que é a umidade, e quando nós estamos falando de quente ou frio, nós estamos falando sobre a temperatura, que é outro elemento do clima. E esta região ela é muito quente. A sombra, como nós já discutimos no canal, nas viagens do Sorzão, nós discutimos elementos e fatores do clima. Qualquer coisa é só você ir até esta playlist e verificar. Nós discutimos que além da umidade, a temperatura, ela tem que ser medida à sombra. Por quê? Porque há uma constância maior, uma variedade menor. Então é 26 graus à sombra, é bastante quente. Para que faça uma ideia, na região onde eu moro, a média do clima tropical de altitude é 21, um pouco mais ao norte. Por exemplo, nas viagens que eu faço a Novo Horizonte, já está na área de clima tropical, a média é 23, na Amazônia a média de 26 graus. Outro detalhe, a amplitude térmica, que eu também discuti naquele vídeo sobre os climas na viagem com Sorzão, e a amplitude térmica, que é a diferença entre a menor temperatura média do ano e a maior temperatura média do ano, ela é de apenas meio grau Celsius. Ou seja, praticamente não existe variação. Então isso mostra chuvas bem distribuídas, amplitude térmica muito modesta, muito baixa, que nós temos um clima de comportamento
praticamente constante ao longo do ano. Sempre quente e com chuvas ocorrendo o ano todo. Bem, gente, esta descrição que eu fiz, ela é uma descrição bastante interessante, mas eu posso transformar isto numa figura, num gráfico extremamente poderoso. E se você está assistindo estas aulas com objetivo de concurso Enem ou vestibulares, isto vai te ajudar bastante. Antes disso, é muito importante a gente se lembrar que na área, no norte do Mato Grosso, a grande massa de ar que atua nesta região é a Eminho, Ezão, Cezinho, Eminho, Ezão, Cezinho, que quer dizer massa equatorial continental. Se você quiser saber sobre o jogo de massas de ar, as 5 que atuam no Brasil, você também pode assistir ali a nossa playlist de videoblogs, né, que a gente fala de vlogs, que eu gravo viajando. Então seria interessante você também acompanhar para entender o conjunto de massas de ar que atua no Brasil. Mas nessa região especificamente a massa equatorial continental. Ela é uma massa equatorial, então logo ela é quente e úmida, só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque pelo fato dela ser uma massa continental, ela deveria ser seca. Toda massa oceânica ela é úmida, toda massa continental ela é seca. A massa equatorial continental é uma grande exceção. Por que ela é uma grande exceção? Ora, porque, gente, sob ela, onde ela se forma, nós temos a maior floresta equatorial do mundo, a evapotranspiração é imensa, além da maior bacia hidrográfica do mundo, logo a evaporação é grande, o que justifica o porquê que ela é úmida. O fato dela ser quente é devido à posição, ela que nasce, ela que se forma na cabeça do cachorro, no noroeste do estado do Amazonas, no município de São Gabriel da Cachoeira, e ali é uma área de grande temperatura, já que tem baixa latitude. Então, um dos fatores também que a gente pode apontar, além dessa massa de ar, é o fato dessa região estar bem próxima da linha do Equador. Logo, ela tem baixa latitude. Então, esse é um fator que vai influenciar o fato do clima ser superúmido e quente. Bem, mas como eu estava dizendo a vocês, nós vamos precisar criar aqui uma figura, desenhar aqui uma figura. Essa figura é uma figura clássica na geografia, ela se chama climograma e ela é um retrato do clima. O climograma, ele é basicamente formado por 2 variáveis. São 12 colunas verticais, cada coluna, então, ela representa a quantidade de chuvas mês a mês. No caso, nós vamos ter colunas, todas elas altas, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então observem que, claro, que nós temos uma redução bem modesta de umidade devido à questão do inverno astronômico, mas vai afetar muito pouco. Para isso mesmo, a gente pode inclusive deixar como referência, e isso é ótimo, a quantidade de chuvas que ocorre mês a mês. Veja então que a minha referência é o 200, lá em cima está a escala, que é milímetro, logo está chovendo mês a mês 200 milímetros na média. Alguns meses um pouco menos, ou alguns meses um pouco mais. Os meses que chovem mais são os do início e do final do ano, que é verão astronômico no hemisfério sul. Já os que chovem menos são os meses do meio do ano,
já que também é um inverno astronômico no hemisfério sul. Bem, outra coisa importante da gente representar são os meses do ano. Com o tempo, você vai representar 2, 3 meses. Mas, por ser o primeiro climograma que a gente está construindo, então é bom mês a mês. Sempre com a abreviatura: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Aí, ó, deu certinho. O desenho foi preciso, inclusive o tamanho do retângulo. Isso é prática de professor de muitos anos, mas deu para a gente representar certinho as 12 colunas verticais, representando a quantidade de chuva mês a mês. Aí é só multiplicar por 12 que dá aproximadamente a quantidade que eu aqui coloquei, que é 2.500 milímetros por ano. E é fundamental, já que esse gráfico ele tem duas variáveis, que você represente a temperatura. A temperatura ela é quase uma reta, não é uma reta porque existe uma amplitude térmica de 0,5 grau Celsius, mas ela é quase uma reta. Aí é bom você representar a referência, né? A referência a gente já sabe, é a média, é 26, tá lá. Então, digamos o parâmetro, a marca de 26, para você se basear. Há meses um pouquinho mais quente, outros meses um pouquinho mais frio, porque a temperatura, a amplitude térmica, a variação é de 0,5 grau. Não se esqueça de, na parte de cima, representar a escala, ou seja, a grandeza da escala, que é 26 graus Celsius. Está prontinho o seu climograma do norte do Mato Grosso. Eu vou escolher uma cidade, aqui esse ponto que eu vou colocar A. Esse ponto A representa uma cidade do norte do Mato Grosso, que é, por exemplo, Alta Floresta. Os vestibulares, o Enem, o concurso, trazem, né, como referência a principal cidade ou uma cidade do estado notável em que existe esse tipo de clima. Se você conhecer a cidade e a localização dela, vai ficar muito fácil você identificar o clima. Claro que é raro vir o estado na frente, porque se vir aí fica mais fácil ainda. Mas, se você não conhecer onde está a Alta Floresta, pode colocar lá Mato Grosso, que não vai servir de nada. Então a gente recomenda sempre que você estude com Atlas, esteja agarrado com Atlas o tempo todo. Quando um professor chamar a tua atenção para uma cidade, vá lá, verifique. Quando estiver assistindo sua videoaula, verifique quantas vezes for necessário, porque isto vai ser de grande importância para você. Bem, gente, hoje nós ficamos aqui então com o clima equatorial do norte do Mato Grosso, cidade base, eu coloquei Alta Floresta, demos as características e criamos o gráfico que é fantástico, chamado de climograma. Os vestibulares, o Enem e os concursos, ele exige de você que você, a partir destas características que eu descrevi, que você construa este gráfico. E o contrário também é verdadeiro, que a partir da interpretação deste gráfico, seja capaz de descrever o clima. Então isso é muito cobrado, ok? Principalmente para os 5 grandes climas do Brasil, e no mundo nós temos 11, incluindo os 5 brasileiros. Bom, é isso, um último recado, fiquem bem, tudo de bom. Lembrando que na próxima aula a gente vai falar sobre o clima tropical, que é o grande clima da região centro-oeste, e o grande clima do Brasil, e depois a gente vai encerrar com o clima subtropical. Da mesma forma que nós analisamos hoje, nós analisaremos o clima tropical, subtropical. Gente, fiquem bem, tudo de bom, forte abraço, até a próxima.